Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Filocast. Nesse programa apresentamos os pensamentos filosóficos de forma leve e descontraída, não é mesmo, Gameiro? Com certeza. Para começar esse primeiro episódio, nós vamos agradecer aos nossos novos patrocinadores, a Aurora Alimentos, que está patrocinando com essa deliciosa bebida láctea, o Sítio Porteira Velha, a Atmos Marketing e a MP Store. Nesse primeiro episódio, vamos chamar o nosso diretor-geral, Roberto Agar. Formado em Antropologia e Economia, ele está financiando e ajudando muito com o nosso projeto aqui. E eu gostaria de introduzi-lo. Ele pode entrar, Roberto. Muito obrigado aí pela sua presença. Você está ajudando a gente em toda essa estrutura aqui, né? Obrigado a vocês de convidar-me aí para bater esse papo de filosofia. Então a gente gostaria de começar, Roberto, perguntando um pouco primeiro, principalmente para a nossa audiência, que alguns podem não saber o que é, o que seria a antropologia em si, como matéria, assim? Bem, nós vamos falar da antropologia filosófica, né? Tem a ver com a filosofia, ou filosofia do homem. A filosofia nos leva a pensar sobre a vida do ser humano e pelo seu entorno, que é o universo, é o mundo onde nós estamos. Então, essa capacidade de pensar que temos que pensar e conhecer o mundo e conhecermos a nós mesmos. Então, quando se fala de antropologia, antropos é homem e logos é tratado do homem, é justamente conhecer mais o ser humano. Temos que conhecer, e é muito interessante a antropologia porque quando uma ciência tem um objeto, geralmente eu estudo aquele objeto. Se é o biólogo vai estudar os animais, né? As plantas. Só que nesse caso da antropologia, estudando o ser humano cujo objeto sou eu. Eu sou o objeto desse estudo. Então fica muito interessante para ver se tudo aquilo que a gente estuda se dá na minha vida. Por isso que é importante que todos estudemos antropologia. Uma pergunta que me surgiu aqui agora, a antropologia tem alguma coisa a ver com a sociologia também, que ela estuda A sociologia estuda a sociedade. Entendi. Quando nós estamos convivendo juntos, nós temos que ver qual é o sistema social que é mais conveniente para a procura da finalidade do homem, que é um dos temas muito importantes na antropologia. Qual é o fim do homem? Por que nós vivemos? Como viver? Né? Perguntas essenciais, né? Exatamente. Então, para essa antropologia filosófica, o que seria o homem? O que seria algo que define o homem? Bem, essa pergunta se fizeram muitos filósofos e não existe uma definição para o homem, para o ser humano, né? Porque o ser humano é um universo, é algo muito complexo. Se vocês podem reparar, quando nós conhecemos um cachorro, como se comporta um cachorro, eu acabo conhecendo o comportamento da espécie dos cachorros. Geral, né? Geral. Sim. Mas quando eu conheço o Rafael, conheço o Felipe, eu só conheço o Rafael e o Felipe, porque não somos iguais. Não dá para dizer assim, o ser humano é assim. Não. Cada um tem sua individualidade, né? Isso, exatamente. Tanto que uma das diferenças que existem entre os animais e o ser humano é que os animais estão a serviço da espécie. Eles necessariamente se alimentam e se reproduzem. No caso do ser humano, se ele não quiser, ele não faz. Ele não está a serviço da espécie. Ele é mais do que a espécie. É uma pessoa. Interessante. Então, é como se cada um tivesse seu próprio universo, né? Exatamente. Então, definir isso não dá para definir. Sim. Nós podemos detectar ou estudar características do ser humano. Sim. Mas não podemos colocar em uma caixinha, porque a definição é como se fosse uma caixinha ali. Certo. Que é uma mesa. Uma mesa tem quatro patas, uma prancha aqui e pronto, e serve para colocar coisas. E você com isso resolveu. Agora com o ser humano não tem. Podemos ver características, por exemplo, qual é a definição, o conceito mais tradicional dos gregos, de Aristóteles. Vocês sabem qual é? O que dizia Aristóteles que era o ser humano? Ele dizia que era um animal político, certo? Exato, essa é uma definição, mas é uma característica. Mas a mais conhecida é que é um animal racional, que temos coisas de animais, temos coisas de... A diferença, uma das diferenças é a racionalidade e a inteligência. Isso é uma coisa que se destaca com relação ao resto dos animais. São diferenças que temos com relação aos animais, né?
Quer dizer, essa capacidade de pensar e perceber que pensamos. Nós temos só por instinto, né? Os animais vão por instinto. Então, o comportamento é predeterminado. Ele tem umas leis e ele segue aquelas leis e pronto. O ser humano, por quê? Porque é livre. Nós temos liberdade. Somos imprevisíveis. Nós podemos fazer uma coisa, podemos fazer outra. Verdade. Então, não dá para saber o nosso final. O nosso final é determinado por nós. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser um bandido. Está na minha mão, não é verdade? Sim, é verdade. Então precisamos estudar isso aí para ver como fazer para ser uma pessoa boa, né? Sim. E como que grau de racionalidade os animais chegam no seu limite que já você percebe assim, não nem chega perto do homem assim? Porque... Muito bem, muito boa pergunta. Que uma das características do ser humano é a abstração. Veja bem, os animais, eles captam o entorno, captam o que está em volta deles, e ele tem o que se chama estimativa. Não é uma inteligência, mas uma percepção do entorno que vai colocar ele em situações de sobrevivência ou de perigo, de medo e tal, que ele sabe sair daquela situação porque percebe aquilo lá, mas ele não é capaz de fazer uma das operações mais importantes da inteligência do ser humano, que é a abstração. Quer dizer, o que é a abstração? É quando eu olho para a realidade, olho um objeto, pode ser essa mesa, e um dia, quando eu era bem pequeno, eu não sabia o que era isso, mas alguém falou para mim, isso é uma mesa. Aí eu olho, capto os acidentes dessa mesa, as características dessa mesa e fico com uma ideia mental de mesa. Existe a realidade, que é a mesa, e existe uma ideia mental na minha cabeça. Eu fiz uma abstração, o conceito. O que é? A forma. Eu captei a forma do ser, da mesa. Certo. Eu posso fazer mais graus de abstração. Posso olhar que tem 4 mesas aqui e, de repente, faço os números. E a matemática é o segundo grau de abstração. Já é uma etapa acima, né? Com quem que trabalha a matemática? Com a ciência. Você não tem nada científico que não começou pela matemática. Aí eu faço a ciência. E tem outro terceiro grau de abstração, que é a metafísica, onde já não me interessam mais os números, mas me interessa o ente. E o ente é um só. Aquele que existe é um ente. E aí eu faço metafísica. E isso é o mundo do universo, o nosso entorno. Na casa da filosofia do homem, nós vamos estudar mais o ser humano. Então, um homem que só faz as coisas por impulso, tecnicamente seria menos humano, porque ele não abstrai. Isso, ele não consegue processar, quando é uma pessoa muito espontânea, muito primária que se fala, ele não consegue fazer o processo de pensar e de refletir antes de agir. Então ele se precipita. Não é uma resposta humana, é uma resposta inconsciente. Qual é a consciência? A consciência é quando eu penso, isso aqui vai ser bom ou não vai ser bom para mim? E depois eu respondo. Eu posso sentir coisas horríveis, posso querer matar uma pessoa, posso querer ofender uma pessoa, mas eu tenho que ter filtros de consciência onde eu mostro que sou humano. Sim. Não sou um instinto. Logo, por consequência, desenvolver essa inteligência, essa consciência, você também se torna mais humano ainda, né? Isso, exatamente. É um processo. Isso é a educação. Você está num colégio onde estão sendo educados. Você estão tendo experiências que têm que ser vividas para depois você ser humano, ser cada vez ter respostas humanas. Quer dizer, todas essas desgraças que acontecem, as guerras, as injustiças e tudo isso é uma falta de humanidade, uma falta de compaixão, uma falta de formação da pessoa. A pessoa é insensível para aquilo. Que dentro do ser humano nós temos que formar. O que é formar o ser humano? Formar a pessoa é formar a inteligência, formar a vontade. Vocês já ouviram falar de vontade? Sim, já. E formar os sentimentos. Vocês já ouviram falar de sentimentos? Sim, sim. Então, quais são os objetos desses três campos do ser humano? Para que a gente pensa? O que a gente procura quando pensa? Bom, a gente tenta entender algo, processar alguma informação assim com algum objetivo, né?
O que eu me lembro ideia. de vontade, assim, é que você tem que ordenar a sua vontade, né? Que senão fica uma vontade desordenada e você acaba cometendo coisas erradas. Tá. Mas você por não me aí, respondeu qual é o objeto. Objeto. Objeto de inteligência qual é? Deixa eu pensar. Da vontade? Não, da inteligência. Da inteligência. Primeiro. Vamos chegar na vontade. Então, Mas então. são essas três coisas que eu queria que você Sim, da discutir com inteligência. vocês. Objeto da inteligência, O que ela busca? ela busca uma resposta. Eu acho que Uma resposta pra... verdadeira. É verdade. Precisa verdade, né? Porque o seu conhecimento é realmente conhecimento quando é verdadeiro. O que eu faço com uma mentira? Não faço nada. Verdade. Porque eu estou enganado, não sei, É uma ilusão, né? é falso. Quando a pessoa pensa bem, ela tem uma inteligência clara e vê a verdade, porque a verdade é visual. Eu percebo aquilo, posso usar uma verdade científica, que é através de demonstrações e fórmulas, ou posso perceber se você gosta de mim. Eu preciso saber claramente, ou quando uma pessoa pensa que ama outra, que outra pessoa ama ela, o que ela quer saber a verdade. A inteligência tem que funcionar, tem que perceber pelos gestos e pela comunicação que isso é uma verdade. Bom, o objeto da inteligência é a verdade. E a vontade que vocês estão falando, qual é o objeto da vontade? Ai, meu Deus. Eu acho que Vocês não estudaram isso, Acho que né? ainda não. realizar acho- uma ação, né? A vontade eu sei. É uma ação, tem a ver com decisão, né? Sim, Os animais têm uma tendência, nós também temos tendência, não temos? sim, Quando temos fome, temos tendência a comer. sim. Certo. É Isso. o prazer, Temos então, sede? seria. Ao prazer, temos uma tendência. Esses são desejos. Os desejos, eles aparecem na nossa vida. Acontece que temos que seguir os desejos? Nem né? sempre. Nem sempre. Algumas vezes sim. Se eu estou com sede, eu tomo água porque eu quero tomar água. Mas posso não tomar água e não tem problema. Eu decido. Mas eu tenho que fazer isso com algum argumento. O desejo, ele tem que ter um argumento. Tem que ser racional, tem que ser humano. Porque pode ter desejo de ofender alguém. Não, então não quero ofender. Ah, mas eu não consegui me controlar. No futebol, né? Quando você bate em alguém e tal e não consegue processar, você revida, né? Verdade. Não é para fazer, depois pedir desculpas, essas coisas. Pô, mas o processo de pensar antes e depois querer o quê? A vontade quer o bem. A inteligência é a verdade e a vontade é o bem. E o que é o bem? O bem eu acho que também está muito ligado à noção de felicidade, né? Está muito ligado, muito bem. Eu acho que seria esse desejo por estar bem, Acho que é fugir do Uma- sofrimento, né? Fugir da... sim, e uma completude assim também. Certo? Uma felicidade. Então, esse é o objeto da vontade. E para que a vontade funcione, esteja formada, nós temos que ser firmes e fortes. É um querer firme. Vocês já ouviram falar de, não sei se acontece com vocês, né? Estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de não fazer, né? Sim. Não é? Ou você queria fazer uma coisa, por exemplo, acordar na hora e levantar da cama, e depois chegar na hora de levantar, você não levanta? Já Sim, aconteceu às com vezes vocês? você não consegue. Então isso é uma Mais vontade. 5 minutinhos. É, mais 5 Quando- minutinhos, Quando tá né? frio, a cama tá quentinha. Pois é, isso é uma vontade fraca. Porque você já tinha decidido que ia levantar. Sim. E chega na hora e não levanta. Tem que fortalecer a vontade para que você faça o que realmente você quer. Como que seria um processo para você fortalecer a sua vontade? Muito boa pergunta. Essa formação da vontade, tem que pensar que o ser humano, todos nós, somos voltados para fora. Porque temos um dentro, temos algo interior. Sim. Aquilo nós temos que construir. A vontade se constrói dentro. E se constrói quando eu faço ações virtuosas. Vocês já ouviram falar de virtude? Sim. Então, a vontade é esse músculo que me leva a executar as coisas e eu conquisto virtudes. Certo. Para eu conseguir uma vontade firme, eu preciso me doar aos outros. A coisa que mais forma a vontade são os amigos. Porque amigo é aquele que eu quero o bem dele.
Só que para fazer o bem dele, eu tenho que me esforçar. Sim. Mais que para o meu. Então aí você cresce em vontade. Porque vontade é ter esse império em que você faz o que você quiser. Porque você tem poder. Não adianta você dizer quero ir para a Europa, você vai ver que não tem dinheiro para ir. Então que essa escolha não vai funcionar, né? Sim, não é possível. Então a virtude te ajuda para quê? Para você ter poder e depois desse poder decidir aquilo que você quer. Quer dizer, vocês estão aí se preparando para o vestibular, você tem que estudar para quê? Para ter conhecimento. Sim. Tendo conhecimento eu vou poder passar, vou ter poder. Não adianta, Não eu adianta. quero passar no Eu quero vestibular, passar, estuda lá. não estudo. Não adianta. Então a vontade é muito importante, Não basta só decidir, né? não basta. Sim, tem que agir também. E qual é o outro aspecto que faltava, que eu falei para Os vocês? sentimentos. Os sentimentos. Qual é o objeto dos sentimentos? Esse é mais difícil. As pessoas, os outros. Está voltado para os outros? Sim, mas está voltado para o entorno que você te rodeia, o que você sente. Você sempre está sentindo alguma coisa, mas não é dono do sentimento. Você já percebeu que uma hora está alegre, outra hora está triste e você não sabe por quê? Verdade. Acontece, né? Sim. Pois então, nós temos que saber tratar isso. Quer dizer, o que eu faço com isso? Como é que eu formo esse sentimento? O sentimento se forma quando você dá respostas adequadas à situação que está passando. E, por exemplo, se foi mal numa prova, o normal será sentir-se mal, né? Então, isso, se a pessoa não liga, é que ela não tem uma boa formação de sentimento. Faz sentido. Mas está sentindo errado. Então, temos que sentir adequadamente as circunstâncias que estamos vivendo. É engraçado que isso me lembra do episódio passado que a gente falou sobre estoicismo. Sim. E o que você acha? O estoicismo então seria uma má formação dos sentimentos? Porque você... Corretamente. Você É uma fica- má formação. É um estoico, não é feliz. Porque ele se priva de sentir quando o sentir é adequado, quando o sentir é bom. Uma alegria ou uma tristeza. Se faleceu meu pai, um amigo, eu choro. E não tem problema. Eu chorar é humano. E o hedonismo também está errado? Porque daí é extremo? Também está errado por quê? Porque o hedonismo se deixa levar por desejos e por tendências que não tem argumento. É o prazer como fim. Nada que tenha prazer como fim é bom. Quando nós queremos uma coisa boa, o bem que nós falamos da vontade, é por quê? Porque esse bem me faz uma pessoa boa. Então, quando aparece um prazer, apareceu com um amigo tomar uma cerveja, um vinho, Sim. estou em companhia e tal. Agora, ficar bebendo sozinho é um prazer solitário. O prazer solitário nunca é bom. Nos faz pessoas muito egoístas. Sim. Porque se sabe que uma das coisas que o ser humano tem é que não é indiferente o atuar humano. Quando a gente atua, além do ato externo, a gente se faz de determinada maneira. Sim. Vocês já ouviram falar aquela frase grega que diz: mais vale sofrer uma injustiça que cometê-la? Você já ouviu falar dessa? Por quê? Porque quando eu faço uma injustiça, eu fico injusto. Eu sou uma pessoa injusta. Se eu faço uma mentira, eu me faço mentiroso. Sim. Então, quando eu faço, me faço. Faz sentido. Entendeu? Sim. Agora, sofri a injustiça, me roubaram a bicicleta. Bom, tudo bem, vou ficar triste porque o sentimento aparece. Mas também, se eu tenho uma formação boa de sentimentos, eu vou me superar. Sim. Eu não vou ficar triste um mês por causa que me roubaram a bicicleta. Você tem que dar Tem que... a quantidade certa. né? Exatamente, tem que pra- adequar. A virtude está no meio dos dois, do Isso. extremo de não sentido e de sentimento. Exatamente, tem que você lidar com isso, tem que saber gerir os sentimentos. Aí você forma eles e quanto menos você, a maturidade, e quanto menos esses sentimentos oscilam. Interessante. E não podemos ficar derrubados assim, não, deprimidos, tal. Pode ser que seja uma doença, aí já é diferente. Mas a princípio temos que saber gestionar esses sentimentos. Então a antropologia vai estudar todo esse mundo de saber viver. Foi interessante pra caramba isso daí. Gostou? Bem legal. Uhum. Muito bem. É que a disciplina é obrigatória para todos. Temos
nós viemos à vida. Sim. Alguém perguntou para você se queria viver? Não. Não. A gente apareceu aqui de repente, e agora, o que eu faço? Bom, eu tenho que saber resolver com a inteligência, com a vontade, com os sentimentos. O que eu quero ser feliz, e para isso tem que ter uma arte de ser feliz. O que faz feliz, o que não faz. E para isso nos ajuda muito pensar, ler livros, ver filmes, porque são a vida dos outros. A vida dos outros nos serve para, esse cara fez isso, foi até ali. O outro fez aquilo, é feliz. O outro se entregou, se doou, fez uma amizade. Nos dão pistas. Sim. Porque também é errado pensar, não, porque eu tenho que experimentar tudo para saber se é a felicidade. Não precisa experimentar, olha para o outro. O outro já cometeu alguns erros. Já cometeu erro, então aprende. Tem uma frase que é: o homem sábio aprende com seus próprios erros, o homem mais sábio aprende com o erro dos outros. Sim. Essa frase é fantástica, é isso mesmo. Temos que estar atentos a isso, né? Sim. Muito bem. E um ponto crucial, acho que, da ciência moderna é a recusa forte de aceitar a existência da alma. Tá. E o que a antropologia diz sobre isso? Sobre a alma. Sobre a alma, ela prova a sua existência ou não? Prova, racionalmente se prova a existência da alma e a imortalidade da alma. Por quê? Pelas operações do ser humano. Veja, os seres são matéria e forma. Existe aquela teoria de Aristóteles, né? E no ser humano, a forma é a alma. Nos seres vivos, em geral, se chama de alma, né? A alma é esse espírito que anima o corpo. Só vamos analisar os fenômenos. Num animal, ele morre, ele está a serviço da vida. Eles captaram isso, está a serviço. Todas as operações que ele vai fazer é para tentar viver. Pronto. Sim. Morreu. No caso do ser humano, não é como um animal. Por quê? Porque tem manifestações que mostram que tem algo a mais do que a alma, esse espírito que anima o corpo, porque está por cima do corpo. Só o homem é capaz de morrer por outro. Um animal não é capaz de morrer por outro. Verdade. Entendeu? É. Só o homem é capaz de fazer uma greve de fome. Nenhum animal consegue. Ele consegue decidir prejudicar a si mesmo. Exatamente. A sua vida, a sua existência. Então isso prova que o ser humano não é apenas um animal, uma alma nesse princípio vital, mas também um espírito. Porque além disso, além da alma, além do ser vivo, tem um espírito que, por ser espírito, é imaterial e, por ser imaterial, é imortal. Interessantíssimo. Poderíamos estudar mais as operações intelectuais, ou, enfim, as provas da inteligência, né? Para mostrar que a imaterialidade, porque o pensamento imaterial, o amor imaterial, tudo isso imaterial, não pode ter apenas um substrato material. Da matéria só sai matéria. Sim, verdade. Então tem que ter alguma outra coisa. E para fazer operações imateriais, eu preciso ter um substrato espiritual ou imaterial. Interessante. Você tinha dito que colocar o ser humano numa caixinha é uma coisa errada, porque você não tem como conhecer todos eles, né? E tem uma teoria de um cara, eu não lembro o nome, mas tipo assim, que ele coloca letras para designar tipo uma característica, tipo INTJ, alguma coisa assim, já ouviu falar? Não. Ele fala dessa teoria, tipo, a pessoa é um INTJ. Eu acho que são características psicológicas. Psicológicas. São personalidades. Personalidades. Temperamentos. Sim, se a pessoa é mais introvertida ou extrovertida, se ela... Tá, mas isso já é psicologia. Isso é psicologia, isso já é outra coisa. Isso que eu queria saber. O estudo dos temperamentos são interessantes porque são tendências que todos nós temos. Cada um de nós sai com um temperamento. E essas teorias, elas fazem tipologias. Então tem, por exemplo, tem os primários e secundários. O primário é aquele? Aquele que faz e depois pensa. Muitas vezes erra. E o secundário é aquele que pensa muito e depois age. Sim. Que às vezes pode errar porque pensa demais e não decide, né? Então, são tendências. Uns podemos ser mais primários, outros mais secundários, mas nenhum deles
não é pelo fato de ter tipos que já são todos iguais. Quer É dizer, mais como uma classificação de algumas características que se Isso. observam em várias pessoas, mas Exato. cada um tem uma particularidade imensa. Exato, exato. Essa composição também é bastante individual, cada um tem. Interessante. E sobre a imortalidade da alma, porque... Te interessou como a gente isso? viu- Sim. Então, isso também provaria que após a morte existe algo? Ou... Claro, porque se o espírito é imortal, ele fica em algum lugar, esse espírito. E essa imortalidade daria a gente a conhecer pessoalmente, antes da morte, o que tem depois? Porque a alma continua a mesma, certo? Não, a alma Após a morreu com o morte. corpo. Ah, o O espírito. espírito certo. que sim, tem que sim. diferenciar alma do espírito. Sim. Importante. Tá? O espírito mantém, porque é imaterial. O imaterial, como não tem matéria, não se decompõe, ele continua vivendo. Certo. Na verdade, quem vive é você no momento da morte. Que esse momento da morte é o momento em que você está melhor, vamos dizer. Eu penso assim, que você se superou o máximo que deu e chegou àquele grau de crescimento desse momento humano que já ficou. E nessa fotografia de virtudes, porque é isso que fica, as virtudes são imateriais. O que se leva? Não adianta pôr dinheiro no caixão, né? Ele não vai com você, ele vai ficar lá. Mas as virtudes você leva. Por isso que é bom investir em virtudes. Porque elas são eternas. Porque vão com você. E você vai desfrutar mais na vida eterna com Deus, que é aquele que te criou. Sim. E que, pelo fato de eu ter vindo aqui e não sei de onde que eu vim, mas vim de alguém, e por isso sou uma pessoa, como também Deus é uma pessoa, que você fala do ser humano como pessoa e Deus como pessoa. Sim. Então existe uma ligação, aí vem a religião para estudar qual é a ligação, mas na antropologia transcendental, na antropologia mais moderna, essa ligação é fácil de entender, porque eu dependo de alguém. E esse depender é uma coexistência, eu não existo sozinho. Sim. Quer dizer, os seres humanos hoje, eles estão indo por um caminho, o materialismo e o individualismo está indo por um caminho muito ruim, porque eles não entendem o que é liberdade é fazer vínculos com as pessoas, se relacionar com as pessoas, porque isso que está a felicidade, e viver na família, e tudo isso que está a felicidade, e eles acabam não criando vínculos, se afastando, se isolando e morrendo sozinhos. É um fracasso da existência humana, mas o ser humano, já dizia Camus, que é o único ser que pode fracassar. Assim como pode ser um êxito, né? Você pode ser um santo, mas também pode ser um fracasso. É verdade. Agora, Roberto, aqui para Sim. finalizar o programa, nós vamos fazer as perguntas mais difíceis aqui agora. Então, você está preparado? Vamos ver se vou conseguir responder. Ó, quem disse essa frase? O medo leva a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Vamos te dar duas opções, você tem que falar. Ó, Montesquieu ou o mestre Yoda do Star Wars? Pergunta seríssima. Deixa eu Montesquieu, então. Montesquieu, errado. A resposta certa era Yoda do Star Wars. Inesperado, né? Agora aqui, ó, próxima pergunta. Deixa eu achar aqui. Oi, me perdi aqui. Achei, ó. Vai lá, Gameiro, você faz aqui. Posso fazer? A segunda. Então, olha, essa aqui é bem exata e científica e importantíssima. Bem polêmica Tem também. polêmica também. Quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Olha, para mim é o Messi. Ok. Aí sim, né? Vamos, Roberto. Muito bom. Polêmica. E quem disse essa frase? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Aristóteles ou Nietzsche. Friedrich Nietzsche? Nietzsche, Ah, certo? acertou direto. Nossa, isso aí foi fácil. Não, foi essa fácil. tá muito, Tem que tá muito aumentar, fácil. tem que aumentar o nível nos Professor, próximos ó. episódios aí. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Ó. Quem disse essa frase? O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Pelé ou Darcy Ribeiro? Sei lá. Não Chuta, sei. chuta um. Chuta uma, qualquer um.
É que eu não conheço o Darcy Ribeiro. Mas... Não, vou falar Pelé, pronto. Pelé acertou! Aí, ó. Ó, jogador de futebol também fala algumas coisas sábias. Sábio, o Pelé era sábio. Ó, agora pra finalizar, a última pergunta. Quem disse essa frase? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Papa Alexandre VI ou Jesus Cristo? Jesus Cristo. Aí sim! Aí, ó, foi bem, cara. Muito Foi bom, bem, muito acertou um total de... A do Cristiano Ronaldo, ele acertou, na minha opinião. Na opinião dele, não. Mas é isso, obrigado. Muito bom, obrigado a vocês aí. Pela sua presença aí, por você estar ajudando a gente Filocast. nesse processo aqui em Tá bom. tudo. Muito obrigado. Beleza. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.